Olá, 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 seja muito bem-vindo à nossa aula nova, aula aguardada de Soft Skills. Então, hoje a gente vai ver o que são as Soft Skills, né, exemplos de Soft Skills, como que as empresas e como que os profissionais usam isso no trabalho deles, usam no dia a dia, e o que, né, como que você pode fazer para você desenvolver essas Soft Skills. Então, como sempre, aqui a gente vai ter o nosso mapa mental. Eu vou diminuir um pouquinho a câmera daqui a pouco. Mas, como sempre, a gente vai ter o nosso mapa mental de referências, que vai ser liberado para vocês também. Então, você vai poder verificar e conseguir ver tudo. Se tu já acompanha alguma aula comigo antes, tu vai saber qual que é o estilo. A gente usa o mapa mental de orientação. Eu vou falando e na descrição vai ter o mapa mental, vai ter as referências, vai ter o canal do Telegram e tudo mais, tá? Então, o mapa mental está aqui. Só vou diminuir a câmera e a gente já começa. E não, como sempre, também a motivação. Então, primeiro, por que que tu deve assistir essa aula até o final? E qual que é a motivação verdadeira por trás de aprender uma soft skill, né? Então, assim, as soft skills elas acabam servindo como um verdadeiro grande diferencial profissional. Então, quando a gente fala de soft skills, às vezes a gente tem meio dificuldade de inteligência emocional, liderança, senso de responsabilidade, comunicação efetiva. Parece que fica algo muito vago, que é difícil de aprender, que as pessoas acham que, não, ou você tem ou você não tem, sendo que é algo que você pode aprender, né? E pela maneira, assim, que elas funcionam e que você usa elas, né? Essa classificação que a gente encontrou, soft skill é uma classificação mais recente, tem pessoas que não usavam essa classificação, uma classificação nova, mas que são habilidades que sempre existiram na sociedade, sim, comunidades de seres humanos. É algo que sempre teve, assim, e agora a gente só tem esse jeito diferente de chamar soft skill, e é algo que afeta muito a sua imagem, né? Tanto quanto pessoa, quanto como profissional. Isso é algo que faz muita diferença e é algo que poucas pessoas sabem utilizar, né? É algo que ainda está muito vago, assim, a educação no geral é algo muito vago, né? Um projeto de vida é algo muito vago, mas soft skill também é algo que você precisa ter um mapa, assim, para seguir, e a aula, ela serve justamente para isso. Então, as soft skills, elas são realmente úteis, elas realmente abrem portas, né? Assim, a coisa de diferença, por exemplo, você saber falar em público vai abrir muitas e muitas portas que nunca seriam abertas se tu não tivesse essa capacidade. E é um exemplo de soft skill, né? Tu ter inteligência emocional vai permitir você ter uma relação saudável com o trabalho, uma relação saudável com os colegas, sem você se estressar, sem... Claro que o estresse ele vai fazer parte, né? Mas você sabendo dar conta disso, né? Muitos cargos gerenciais ou cargos de liderança, cargos de diretoria, eles exigem essas soft skills assim num nível muito elevado, né? Enquanto que uma função mais somente técnica de hard skill, existem vários níveis também para hard skills, mas muitas vezes assim, só ter a hard skill, ela vai te deixar limitado, muitas vezes, né? A soft skill, ela pode fazer uma diferença grande. Então, tem pessoas que elas têm habilidades técnicas não tão boas, mas por causa de como que elas se portam, de como que elas se comunicam, elas conseguem avançar mais, ter uma remuneração maior. Então, acaba servindo realmente como um grande diferencial. E eu vou explicar um pouquinho melhor da diferença entre hard skill e soft skill, mas assim, é bem simples mesmo, tá? E é uma classificação que, como eu disse, é só uma classificação. Tem gente que não gosta do termo, mas como é algo que já entrou assim no mercado de trabalho, os recrutadores já sabem, gerentes já sabem, a gente vai usar isso, né? E é uma classificação que faz sentido, assim. Então, né, pesa muito em processo seletivo, pesa muito em promoção de para você ser promovido no trabalho, e é algo que muitas pessoas têm dificuldade. Então, você desenvolvendo, você vai ter essa vantagem, você vai ter essa peça aí contribuindo aí para você conseguir as coisas que você quer, né? Então, qual que é a diferença entre uma hard skill e uma soft skill, né? Uma hard skill, ela é sempre um conhecimento técnico e específico. É algo fácil de mensurar e avaliar por conta disso. Então, por exemplo, eu saber mexer num software, eu ter uma experiência com edição de vídeo, com Photoshop, com programação, um outro idioma, por exemplo, inglês, alemão, francês, são conhecimentos que eles são quantificáveis, que eu posso fazer uma prova é, e, e realmente, ó, eu sei, eu tô nesse nível, nessa habilidade aqui, eu tô nesse nível dessa linguagem de programação. Eu sei fazer isso aqui
na área de contabilidade, eu sei fazer isso aqui, administrativo, eu sei, sabe, são habilidades que elas são importantes, elas vão estar assim no centro da sua área, do seu campo de atuação, e que não tem como não ter hard skill, né? É óbvio, mas também não tem como você não ter soft skills, né? Você vai acabar utilizando. A diferença é justamente porque é algo técnico, então é mais fácil tu mensurar, né? É mais fácil tu falar, tu trazer o teu portfólio, ó, essas são as coisas que eu realizei dessa habilidade técnica, né? Ó, esse é o tipo de software que eu consigo montar. Esse é o meu conhecimento disso. Você faz uma prova, você faz um teste, vai estar lá mensurado, né? Você tem o seu portfólio com exemplos de trabalhos anteriores, a hard skill vai estar quantificada e ela vai ser avaliada e você vai usar no dia a dia, né? Então, geralmente hard skill eu penso um software, uma habilidade técnica assim mais que sim, que de uma pessoa para outra talvez tu não veja tanta diferença. Tem diferença, né? No nível, na maneira que você usa aquela hard skill lá, tem diferença, mas tá a divisão é porque as soft skills elas não se encaixam nessa classificação. Então, o que que elas são? Elas são habilidades mais de nível comportamental, são mais atributos sociais, né? Então, quando a gente fala de carisma, quando a gente fala de apresentação em público, né? Eu vou trazer uma lista com várias soft skills mais para frente, daqui a pouquinho já. Então, ela é algo que é difícil de quantificar, mas que ela é perceptível na prática. Então, o seu chefe do trabalho, você sabe se ele é um bom chefe ou se ele é um mau chefe, assim, se ele é um chefe ruim. Mas talvez seja difícil dizer por quê, né? O que que faz alguém ser um bom líder? O que que faz alguém ser um líder que não seja bom? É difícil? Entende como é mais difícil? Como a gente precisa usar a linguagem para descrever, como não é algo que dá para a gente quantificar, e como é algo que é mais sociocomportamental. Né? Hard skill ela é algo mais centrado na matéria, numa coisa específica. A soft skill vai da sua forma de encarar as coisas, né? Se você tem organização, se você tem responsabilidade, se você é proativo. São coisas que são difíceis de quantificar, então tu fica meio, tá, como é que eu vou desenvolver isso daqui? E esse é o desafio da nossa aula de hoje, mas é possível. E no final aqui, eu esqueci de passar os CDs do mapa mental, né? Mas no final aqui vai ter o caminho para a mestria e como que você demonstra na prática soft skills. Tá? Então eu vou ensinar como que você desenvolve soft skills. Ou seja, né? Você vai precisar de hard skill, mas você vai precisar de soft skill também. Se você está ignorando soft skill faz tempo, só está focando em habilidades de hard skill, o ensino ele é muito focado, né, nas hard skills, em conhecimento técnico, em habilidade específica do trabalho, e soft skill é algo mais difícil de desenvolver. Tu tem que meio que correr atrás para aprender na prática soft skills, né? Mas você vai precisar das duas. Então, uma dica, né? Veja vagas de trabalho, né, tipo classificados assim que tem na internet. Então tem aqui 4 sites que eu trouxe de exemplo. Mas veja para sua aspiração profissional, veja para o seu cargo atual, mas também para o cargo que tu quer ter no futuro, né? Ah, sênior, né, desenvolvedor sênior, olha lá o que que eles pedem. Gerente, não sei o que lá, olha o que que eles pedem. CEO, olha o que que eles pedem. Nesse tipo de coisa. É muito interessante ver isso e serve de preparação, serve de te dar para te dar prioridades também. Então aqui 4 sites: Glassdoor, OTA, LinkedIn e Indeed. Tá? Todos esses sites eles têm classificados de emprego em que você pode olhar a descrição das vagas e as habilidades que são necessárias, inclusive soft skills. Tá? Então essa lista que eu vou apresentar agora de soft skills para vocês, eu peguei de um classificado lá do Glassdoor para uma vaga de nível sênior, né, que são vagas com remuneração alta. Essa vaga que eu peguei era para uma remuneração de US$ 100.000 anuais. Então, aqui no Brasil, seria o equivalente a ganhar tipo, uns R$ 30.000 por mês, assim, né? Ou pelo real, assim, pelo mercado de trabalho aqui, geralmente profissionais que ganham R$ 20.000 por mês, R$ 21.000 por mês. Eu peguei de uma vaga assim. Então, veja, né, porque você está estudando para fazer, ou na sua área de trabalho já, que habilidades são solicitadas para os cargos que você almeja, para a carreira que você almeja, independente de onde você está hoje. Né? Só fazer um parênteses aqui, a frase lá do James Clear que eu gosto muito: não se preocupe com onde você está hoje, se você gosta da direção que você está indo. Né? Se talvez hoje tu não esteja onde você quer estar, tudo bem, eu também não estou onde eu quero estar. Né? A gente sempre tem que querer mais, assim. Mas foca na direção que tu está caminhando. É uma direção interessante, tem potencial, tem ganho nisso.
Então, continue fazendo as coisas que você está fazendo. Mas se você vê que não está dando certo o que você está fazendo, ou que você estava deixando várias coisas na mão, muda a trajetória para que você vá numa direção que seja, né, que vale a pena o tempo, porque o tempo vai passar de qualquer jeito, tá? Então, como que você vai poder gastar parte desse tempo? Desenvolvendo soft skills. Por isso que a gente vai ver a lista aqui. Como são muitas, eu subdividi em três, mas isso aqui não é nenhum tipo de classificação, não, é só para facilitar aqui mesmo a parte visual. E isso é um desafio das soft skills, assim, quando tu pesquisa, tu vê várias coisas, não tem muita organização, depende muito de empresa para empresa, sabe? É realmente um desafio, mas, então são exemplos e são as que eu julgo mais importantes. Eu posso estar me esquecendo de algumas, porque é mais difícil realmente de mensurar, de classificar e separar, mas são exemplos muito bacanas, tá? Então, por exemplo, liderança, né? Inteligência emocional, comunicação, né? Você ter uma comunicação efetiva para você, por exemplo, conseguir dar apresentações tanto de nível técnico quanto para de nível não técnico, para pessoas que não têm o conhecimento técnico, mas que você vai passar o conhecimento necessário para quem vai tomar a decisão, ou para clientes, né, ou para uma reunião da empresa mais geral. Então você tem que ser capaz de fazer essas coisas. Então como é que você aprende a fazer essas coisas? Isso a gente vai ver mais para frente, mas veja como que são coisas importantes, né? Você ter a capacidade de liderar, né? Você ter inteligência emocional, você saber trabalhar em equipe. Isso tudo aqui é quantificado em processo seletivo. Os recrutadores, os avaliadores, eles vão ver ou pela entrevista ou pela dinâmica de grupo, eles vão tentar ver isso com exemplos do passado, da sua história, da sua trajetória profissional, e são coisas que são muito valiosas. Muitas vezes esse aqui vai ser o divisor de águas do processo seletivo lá. Ah, essa pessoa demonstrou uma comunicação clara na entrevista. Vale a pena a gente contratar. Em contrapartida, aquele outro candidato, é, sabe, batia muito na mesma tecla, não sabia se expressar bem, ficava nervoso. Às vezes, o candidato que estava tímido tinha mais experiência prática, tinha mais competência, mas ele não soube comunicar isso. E aí, o cara mais desenrolado ali vai acabar levando a vaga ou vai acabar recebendo a promoção de trabalho. Então, por isso que as soft skills são tão importantes. Então, aqui estão alguns exemplos. Depois eu vou dar exemplos de como que você pode desenvolver cada uma delas. Outros exemplos aqui: criatividade, resolução de problemas, serviço orientado ao cliente, pensamento crítico. Então, veja como parece mais difícil, né, de você desenvolver. Eu, se quero aprender Photoshop, por exemplo, vai ter uma série de recursos que eu posso usar. Eu posso pesquisar no YouTube, posso pesquisar na internet, posso comprar um curso na Udemy, posso fazer um monte de coisa e eu posso praticar. Eu posso baixar o Photoshop, assinar o Photoshop lá no site da Adobe e eu posso praticar e montar meu portfólio e eu vou começar a aprender Photoshop. Mas como é que tu aprende serviço orientado ao cliente? Ou como é que tu aprende resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, né? As pessoas têm níveis diferentes de criatividade ou é algo que pode ser estimulado, desenvolvido? Então aqui que fica meio que o jogo, assim, né? De por que que esse tema não é tão compreendido. Então, exemplos finais aqui: organização, adaptabilidade, né? Eu estava lendo ali a descrição dessa vaga de sênior lá, e estava lá, você conseguir se adaptar para um movimento, para uma organização, assim, para um ambiente de mudanças rápidas, de muito agito, né? De imprevistos, enfim. Como é que tu aprende a fazer isso? Né? A resposta é meio que vivendo isso e fazendo isso e tendo experiência nessa área. Mas não é tão simples assim também. Mas é o que é solicitado, né? É o que eles pedem e é como é na prática. Na prática, tu vai ter que trabalhar nesses ambientes. Você vai ser colocado à prova, você vai ser colocado a teste. Talvez você já esteja sentindo essa necessidade no seu trabalho, né? Já esteja sendo colocado à prova e você não esteja conseguindo atender isso. Por que que tu não está conseguindo atender essa soft skill específica? Depende da soft skill, né? Então, se você quiser lá no meu Instagram depois perguntar, trazer um exemplo de uma, ou trazer uma situação lá do trabalho, do seu trabalho para eu avaliar, entender o que está acontecendo e dar um caminho, você pode fazer isso também, ou aqui nos comentários do YouTube, mas é mais difícil, né? Quantificar isso. Aí, fora adaptabilidade, responsabilidade. Então, se você é responsável pelo que você faz, pelo trabalho, ou você, sabe, dá de ombros, assim, tipo, ah, não é culpa minha, ou não, veja bem, né, usa justificativas, usa desculpas, e não assume a responsabilidade. Eu, numa posição que eu vou contratar alguém,
Eu prefiro muito mais alguém que assuma a responsabilidade dos problemas, do que deu certo, do que deu errado, e que admita, né? Do que alguém que, porque pensa assim, se ninguém assume a responsabilidade naquele projeto ali, ou se nenhum, o ideal é que todos, né, tenham isso. Senão é muito difícil, porque sempre vai ter uma justificativa, vai ficar uma batata quente ali de onde que deu problema, e não vai chegar a lugar nenhum. Então isso é algo que é muito requisitado. Hoje em dia, usa-se mais o termo sentimento de dono, né? Tem lá o livro lá do Jorge Paulo Lemann, tudo que é meio focado, não é que é focado nisso, mas é uma coisa que eles avaliam nos candidatos lá, né? Você se sentir dono daquela empresa, né? Seja você acionista ou não, ou tendo ações ou não, você se considerar ter esse sentimento. Mas é uma coisa importante, né? Você realmente vê aquilo como algo seu, como algo que é importante e não algo que você dá de ombros, né? Isso faz total diferença, assim. E a questão da empatia entra também na questão é relacionada também com inteligência emocional. Então isso pode acontecer com soft skills, né? Às vezes tu vê uma, ah não, mas tem a ver com a outra, sim, elas se comunicam, essas habilidades aqui elas se comunicam, e às vezes tu vai ver algo diferente, mas que faz sentido, que é um conceito, que é um atributo, que é uma habilidade comportamental e que você pode melhorar, você pode desenvolver. E como que você pode fazer isso? Vamos aqui para a sessão de O Caminho para a Maestria. Então, um título meio forçado aqui, mas é como desenvolver soft skills, né? Que é o nome dessa aula é Como desenvolver soft skills. Então, a primeira coisa que eu aconselho você a fazer é identificar suas forças. No que você é bom, o que você faz bem, seja hard skill ou soft skill, né? Elenque as suas forças, elenque as suas vantagens, elenque no que você é bom, de verdade, tá? Então você tem que ser objetivo. Se você tem dificuldade de identificar isso, e independente de ter dificuldade ou achar que você já sabe, eu recomendo você perguntar, pedir para colegas, amigos, para o seu superior no trabalho, sabe? Pede para o pessoal falar, identificar o que que você faz bem. Muitas vezes também é aquilo que as pessoas pedem ajuda para ti, ou aquilo que tu gosta de fazer, sabe, mesmo sem cobrar, você faz final de semana, ou você está em casa, você está pensando naquilo, porque você gosta. Então, geralmente o que a gente gosta, a gente acaba sendo bom. Às vezes a gente é bom numa coisa que a gente não gosta tanto, mas eu acho que o que a gente gosta, a gente realmente vai ser bom, sabe? Porque pensa assim, eu estava vendo um vídeo hoje do Alex Hormozzi. Ele é um empreendedor americano, assim, empresário, dono de uma franquia de academia, dono de rede de suplementos, um monte de coisa, assim, um monte de negócio. Tem um patrimônio bem considerável, assim. E ele estava dando esse exemplo, assim, por exemplo, pessoas que são boas em musculação, em fitness, né? São pessoas que gostam, né? Então, muitas vezes elas acham que elas têm disciplina, porque elas têm uma rotina boa de atividade física, mas na verdade é porque elas gostam, elas tiram prazer daquela atividade, e as outras pessoas que não tiram prazer da musculação, enfim, de qualquer atividade física, elas podem achar que talvez essas pessoas não tenham disciplina, mas não é porque essas pessoas não gostam da musculação, então é outro caminho para você ficar bom em musculação se você não gosta, por exemplo. E e ele continuou com esse exemplo, mas essas pessoas que eram boas em fitness, muitas vezes, elas não gostavam de negócios, né? Então, se a academia estava, por exemplo, querendo ter mais clientes e não estava conseguindo, provavelmente era um problema de negócio, a pessoa não estava sabendo resolver esse problema porque ela não gostava dessa parte administrativa ou de vendas, e como ela não gostava, ela não era consistente naquilo, mas como ela gostava da academia, ela era consistente nos treinos dela. E então isso faz, então perceba que identificar a tua força é importante, porque você consegue alavancar, né? Você consegue pegar aquilo que você é bom e você vai ter que talvez aprender muitas coisas, né? Tem que aprender muita coisa, tem uma série de habilidades para aprender, hard skill e soft skill. Mas o que você é bom, você tem que alavancar, você tem que tirar vantagem. Então, talvez você não seja tão bom, um bom técnico assim, ou talvez você leve muito tempo, talvez você não seja tão bom nisso, mas talvez você tenha mais facilidade em falar em público, em liderança, em trazer ideias fora da caixa, mas que funcionam e que inspiram as pessoas. Talvez você consiga ser mais consistente porque você gosta muito e lê muito e passa muito tempo pensando sobre aquilo, e isso vai te dar uma vantagem natural, né? Então, talvez, né, pensa um jogador ou pensa um funcionário mesmo, a pessoa que tem a paixão por aquilo lá,
no que ela tem a paixão, ela vai conseguir se sobressair, porque ela vai dedicar mais tempo para aquilo lá. Então isso aqui é uma coisa boa. Mas agora você não pode só focar no que você é bom. Você tem que identificar fraquezas e você tem que ver o que que você precisa remediar. Porque muitas vezes uma fraqueza ela pode ser uma assassina assim também, ela pode eliminar as suas chances. Então se você, por exemplo, é um excelente técnico, você sabe muito, você está aplicando para uma vaga de programação, por exemplo, você é muito bom naquilo lá, muito, muito bom. Tu vai passar no teste técnico lá na prova técnica, tu vai ter um portfólio legal, mas talvez tu não consiga se comunicar bem na entrevista, tu trava, tu fica nervoso, tu precisa remediar isso porque é isso que está te impedindo, a habilidade técnica tu já tem, tu vai melhorar cada vez mais e isso vai te ajudar ao longo de toda a tua carreira. Só que essa soft skill de comunicação tá te travando, tá te deixando no lugar, né? Então isso acontece muito, esse sentimento de dono, assim, esse de correr atrás, fazer as coisas, se comunicar, aparecer na câmera, aparecer, né, show up, assim, tipo, aparecer sempre no escritório, tá lá, tá lá, tá lá. Cara, isso vai fazer muita diferença em você ser promovido, em você ganhar mais, em você ser valorizado, você receber novas propostas. Então você precisa identificar suas fraquezas. Então não fique chateado com as fraquezas. Todos temos, eu tenho um monte de fraqueza, você tem, Bill Gates tem, Elon Musk tem, todo mundo tem um monte de fraqueza, ninguém é super-homem. Então tenha essa sinceridade e esse carinho com você mesmo de reconhecer tudo bem, eu tenho essas fraquezas, eu vou ver uma ou duas aqui para remediar, né? Eu vou ver um objetivo de algo que eu quero aprender esse ano, eu vou ver uma fraqueza aqui que eu quero resolver, que eu quero remediar, e eu tenho uma meta financeira para mim, por exemplo. Já está ótimo, entendeu? Esse panorama da Ana Paula Persson, assim, para planejamento, né? Essas três coisas já estão ótimas. Mas então, identifique essas fraquezas. Então, pergunte, né? Igual para identificar as forças, pergunte para as pessoas, ou reconheça do seu passado, situações que você ficou desconfortável. Ah, fui fazer uma apresentação na faculdade, travei, ficou muito ruim. Não tem problema, isso aí, sabe? Mas trabalhe nisso, trabalhe para melhorar, porque você vai colher frutos disso. E, nossa, frutos muito bons. Eu sou fã, assim, a gente teve aula de oratória já, né? Eu sou fã, assim, e é uma coisa que faz muita diferença e abre muitas portas. Então, qual que é o caminho para a maestria? Você vai identificar isso aí, tanto as forças quanto as fraquezas, e você vai encontrar alguém que tenha isso que você não tem. Você vai ter que encontrar, você vai ter que identificar alguém que já fez isso que você está querendo fazer. Quer aprender a falar em público? Quer aprender liderança? Quer aprender comunicação efetiva? Colhe em alguém que tem isso, que sabe isso. Observe, faça na prática. Isso serve para hard skill também. Não sabe vender? Cara, entra no time de vendas, vai vender, vai ver o que não sabe fazer copy. Cara, começa a fazer copy, né? Você vai só aprender na prática. Você só vai aprender na prática. Você pode ler 1000 livros sobre inteligência emocional. Provavelmente um ou dois livros desse tema já bastava. Você pode ler 1 milhão de livros sobre liderança, né? Provavelmente três já bastavam. O resto é fazer, é atuar, é experiência prática. Então não fique só no conhecimento. É a mesma coisa da hard skill. Você pode ficar vendo 1000 vídeos de programação, de Photoshop, edição de vídeo, qualquer coisa. Cara, tem que fazer, tem que fazer. Tu tem que fazer e tu tem que fazer em volume e de forma consistente. Então talvez você esteja se matando demais, né, se esforçando demais num período curto de tempo, aí você abandona. Então de repente vai um pouco mais devagar, mas por mais tempo, seja mais consistente, mesmo numa velocidade menor inicialmente. Então mesmo coisas pequenas inicialmente, porque o volume de trabalho, o volume de tempo que você vai dedicar nessas coisas vai ser maior do que se você se esforçar muito para aprender algo por pouco tempo e esquecer, né? 3 semanas na academia não vai fazer nada, mas você ficar vários anos ali vai fazer muito. Então é melhor tu fazer lá com 70% de esforço, um treino lá de academia, do que tu fazer 120% ali da tua capacidade e parar depois da segunda semana porque tu tá exausto, porque tu tá quebrado, né? Então aprenda na prática, identifique, não pegue toda essa lista ali que eu passei, então eu vou aprender tudo isso aqui. Não, escolhe uma, duas, né, baseado na fraqueza ou baseado em uma oportunidade, né? Então às vezes não é que tu é fraco naquilo lá, às vezes não é que tu é ruim, mas você pode ser bom, você pode se tornar excelente. Se você praticar, se você encontrar situações práticas na sua vida, no seu trabalho, no seu tempo livre para praticar. Então, para oratória, por exemplo, começa a gravar áudio,
né? Tá lendo um livro ali, faz um áudio para você mesmo, ou cria um grupo com alguns amigos e manda um resumo do livro. Você vai ver que é muito mais difícil do que você pensa, né? Eu lembro os primeiros vídeos que eu gravava no celular, era horrível, era todo travado, perdia linha de raciocínio, tinha trava, sabe, era um monte de problema, tinha trava na fala, esqueci o que eu estava falando, várias coisas. Então, faça isso, encontre situações práticas para desenvolver soft skill. Então, a inteligência emocional, às vezes tu tá com raiva, ou tu tá com ansiedade, cara, lida com isso, tenta lidar com isso, sabe? Procure novas formas de lidar, teste novas ferramentas, use na prática, pergunte para quem sabe, né? Não tenha medo de fazer perguntas, não tenha medo de parecer burro, de parecer idiota. Encontre as pessoas certas, pergunte, aprenda, né? Só para fechar, eu falei várias coisas que eu vi no vídeo do Alex, então eu vou ter que deixar ele na descrição. É daqueles vídeos assim que tem título ruim, mas que é um vídeo muito, muito bom. Na real, na verdade, o título ele é bom, só que culturalmente ele é mais comum, tipo, uma cultura mais americanizada. Para o Brasil é um pouco estranho. Mas enfim, eu vou deixar na descrição também aquele vídeo lá. Infelizmente, acho que ele não tem legenda automática do YouTube, tá só em inglês. Então fica aí uma hard skill para você aprender também. Também tem aula de aprendizado rápido de idiomas, que eu acho que está liberado ainda assim. Então assista também, se você ainda não é fluente em inglês, né? Só 5% da população brasileira é fluente em inglês, então tá aí outra oportunidade para você. Então foca, né, em uma ou duas soft skills, trabalhe nelas, encontre situações práticas para praticar. E coisas pequenas mesmo, né? Coisas simples. Você não precisa entrar num mega programa de treinamento de R$ 3.000 de soft skill. Não, no seu trabalho hoje, aproveite, encontre as oportunidades para desenvolvê-las. Né? Veja o que ninguém está fazendo. Encontre lacunas. Veja o que você pode fazer. Né? Você quer ser um líder melhor? Lidere alguma coisa. Crie algum projeto. Fale com as pessoas, convença as pessoas que vale a pena fazer alguma coisa, veja vídeos no YouTube, sabe? Coloque aquilo na tua vida. E é coisa simples, sabe? Eu não estou falando de coisas homéricas. Então, um erro muito comum, quando a gente vê uma coisa nova, a gente quer dar o máximo e a gente acaba desanimando, a gente acaba se perdendo. Então, dê tempo ao tempo. Escolha algumas coisas, foque nelas e o resultado vai ser impressionante. A evolução que você vai ter com o tempo vai ser impressionante. Você vai colher frutos dessas coisas e é algo que exige paciência, exige calma, mas que é plenamente possível e com resultados mais rápidos, talvez, do que você esperava, mas talvez mais lentos também do que você esperava. Né? As coisas que valem a pena, assim, elas demoram tempo para ser construídas. Né? Então, talvez, provavelmente, mais tempo do que você imaginava, assim. Então, não pense só em perspectiva de meses, como a maioria das pessoas, a gente só pensa... O nosso horizonte de tempo é só alguns meses, só algumas semanas. Pensa na perspectiva de anos, né? Se você quer ser bom nessas coisas aqui, se você quer ter esses resultados que eu estava falando, aquele nível de, nível sênior, nível CEO, aquelas coisas lá, entenda que vai ter que é uma jornada, né? Que você precisa gostar dessa jornada, porque senão você vai desanimar, vai passar 2 semanas e a tua vida vai voltar para a mesma coisa que está hoje. Então, confie no efeito do tempo e confie em você mesmo também, né? E trabalhe duro. Então, demonstrando, né? Como é que você pode demonstrar na prática as soft skills? Então, aqui, coisas que são perceptíveis, né? Então, chega antes do horário da entrevista ou na hora certinho, fale claramente, vai ter que praticar. Pratique com amigos, pratique com áudios, resumos para você mesmo, resuma capítulo de livro, faça vídeo para você mesmo ou posta, enfim, se não quiser postar, não precisa postar, mas grave vídeos. Quer desenvolver oratória? Grava vídeo e olha o vídeo. É bem doloroso, porque vai ver, nossa, eu me atrapalhei aqui, eu juntei um S, ou estava boiando assim, mas grave e assista a gravação. Então faça gravações curtas, né? Não precisa ficar gravando aula aqui que nem eu, sexta-noite. Mas grave, faça isso e veja isso. Numa entrevista ou no trabalho, faça boas perguntas, né? Então esse é um exemplo de escutativa. Então, algo bem valorizado também, né? Porque muitas vezes a gente está escutando a outra pessoa já pensando no que a gente vai dizer,
e querendo falar, isso é uma mania, assim, né? Não sei se é aqui do Brasil ou se é algo mais mundial, assim, mas é uma mania que muitas pessoas têm de não ter escutativa. Então, tá cada um querendo falar, querendo dar sua opinião e acaba não chegando a lugar nenhum. Então, faça boas perguntas com base no que está sendo falado, com base no que você pensa, né? Não se censure nesse sentido. Olhe nos olhos das pessoas e, por fim, continue praticando, um dia de cada vez, né? Você vai chegar lá. Então, caso você não me conhecia, meu nome é Nicolas Esquilante, eu sou professor, empreendedor e escritor, tentando também. Então, se você gostou dessa aula, peço que clique no gostei, comente aqui embaixo o que você achou, se tem alguma sugestão, enfim, qualquer coisa, mas comente, compartilhe com seus amigos também. Semana que vem, sexta-feira, a gente vai ter uma aula nova também. Então me siga lá no Instagram que lá vai ter atualizações das aulas, vai ter referência, a gente vai continuar esse assunto lá. Então a gente vai falar mais de soft skill lá no Instagram também e das outras aulas. Então não tenha, né, não perca tempo. Acesse aí a descrição, olhe aí os links da descrição, tem as minhas outras redes sociais, tem o canal do Telegram, que tem uma série de áudios, resenhas, links, recomendação de livro, recomendação de palestra. Tem um monte de coisa e sempre tem conteúdo novo lá também toda semana. Então é isso aí. Fiquem bem e até a próxima.